Pierre-Louis de Neve nasceu em Sondrio em 21 de junho de 1891. Seu nome de prestígio está intrinsecamente ligado à pesquisa de engenharia sobre as possibilidades das estruturas de concreto armado. Depois de se formar em engenharia civil na Escola Real de Aplicação de Bolonha, ele começou a trabalhar na Sociedade Anônima para a Construção Cimentícia, dirigida por seu professor de arquitetura técnica, Attilio Mugia, que também era concessionário no centro da Itália da patente de concreto armado Enebic. A guerra logo interrompeu seu aprendizado e Neve teve que servir ao Corpo de Engenheiros do Exército de 1915 a 1918. Embora as dificuldades desses anos fossem muitas e sérias, ele não parou de experimentar e raciocinar para resolver os problemas que a vida militar lhe apresentava todos os dias, tornando-se conhecido por uma série de invenções brilhantes. No final da guerra, quando as armas foram repostas e os exércitos dispensados, o jovem voltou a trabalhar para a sociedade. Logo foi designado para o quartel-general em Florença, onde imediatamente se destacou por sua refinada engenhosidade e capacidade de dirigir as obras do local. As responsabilidades cresceram à medida que ele descobriu seus talentos. Assim, também, graças a essas primeiras experiências na área, em poucos anos, o novo engenheiro se tornou um profissional maduro e autônomo. Em 1923, as restrições da guerra estavam longe, e Neve, prestes a se casar, decidiu deixar seu emprego como empregado para se mudar para Roma, e fundou sua própria empresa, em colaboração com o empresário e, na época, o único financiador do negócio, Rodolfo Nebiossi. Mais tarde, decidiu dissolver a empresa que administrava junto com a Nebiossi, para abrir uma empresa familiar mais autônoma. Assim, em 1932, fundou a Neve e Bartoli, em colaboração com seu primo. Linha do tempo. Durante toda sua carreira, Neve foi de grande contribuição para o mundo da arquitetura, apresentando grandes edifícios de concreto armado. Entre suas obras se destacam o Cinema Teatro Angus, de 1926 a 1927, seu primeiro grande feito, a construção do Cinema Teatro Angus, uma sala onde se fez grandes produções cinematográficas de todo o mundo. O Estádio Municipal em Florença, 1929 a 1932. 2 hangares de estrutura geodésica em Orvieto, 1935. 6 hangares com elementos pré-fabricados em Orvieto, Ortobello, Torre dello Lago Puccini, 1939 a 1942. Sede da Unesco em Paris, 1953 a 1958. Palacete dos Esportes em Roma, 1956 a 1957. Estádio Flamínio em Roma, de 1957 a 1959. Palácio dos Esportes em Roma, 1958 a 1959. Palácio do Trabalho em Turim, 1960 a 1961. Catedral de St. Mary em São Francisco, na Califórnia, de 1966 a 1971. Sala de Audiências Pontifícias, Cidade do Vaticano, 1966 a 1971. A seguir, apresentaremos algumas obras que foram de grande destaque na carreira de Neve. Hangares de estrutura geodésica. Após vencer um concurso de projeto mais econômico da Força Aérea Italiana, Neve construiu 2 hangares em Orvieto. A estrutura de suporte está formada por uma série dupla de arcos, cruzando-se em cada ângulo reto, contidos em planos dispostos a 45 graus com o eixo longitudinal do hangar. Em planta, a estrutura assume o aspecto do reticulado de malhas iguais. A superfície livre dos 2 hangares tem essas notáveis dimensões de 111 por 50 por 44,80 metros. A moldura da porta-viga era sustentada por 3 pilares em apenas um dos lados. A largura das nervuras variou de 120 a 200 mm, dependendo da posição. A altura do telhado era de aproximadamente 10 metros, e a altura total era de aproximadamente 19 metros. Sobre a estrutura de cimento, colocou-se um manto de ladrilhos tipo Perret, e sobre estes ladrilhos fixou o revestimento em placas de eternite ondulada. Deste modo, se conseguiu uma ótima proteção térmica do ambiente e da estrutura em CA, que desta maneira está completamente protegida das bruscas variações diárias. As portas são formadas por 8 elementos movíveis, com 12,5 metros de largura e 9 metros de altura. Com o hangar aberto, os elementos reagrupam-se em 4 de cada lado, sustentados pelos braços que se estendem para os lados dos pilares extremos frontais. Bem à vista, a viga reticular horizontal, que se estende ao longo do lado livre da estrutura, que absorve a força componente gerada ao longo da borda externa da estrutura. Corpos descendentes colocados sobre o corpo do grande pilar central, e os pilares laterais cercavam um amplo telhado de cimento armado que se estende ao longo de todo o perímetro do hangar. Um segundo telhado, limitados aos flancos e à retaguarda, recolhe as águas das vidraças e das estrias da cobertura que lhe é subjacente. Sala de Audiências Pontificiais, Cidade do Vaticano. A estrutura principal de cobertura corresponde não só à função estática,
mas também as outras essenciais, como a passagem e a distribuição da área condicionada, a insonorização e a iluminação. A abóbada é construída por 41 estruturas onduladas, formadas cada uma por 18 elementos pré-fabricados, de extensões e alturas continuamente variáveis. Sobre os seus flancos foram feitas aberturas retangulares, igualmente de dimensões variáveis. Do lado do trono papal, uma viga cava sobre 2 pilares recebe o impulso da abóbada, enquanto do lado do átrio, tal impulso está repartido sobre 10 pilares, de dimensões menores, realizados em betão de cimento branco, tal como o resto da estrutura. O impulso horizontal está sendo absorvido e equilibrado pelas fundações de um sistema de cadeias em estado de alta tensão controlada, utilizando a deformação elástica que as cadeias venham a ter no momento em que, através de um dispositivo oportuno, deixam de assumir o perfil geométrico, catenária, correspondente ao estado de tensão prefixada. Palácio do Trabalho. A brevidade do tempo, 12 meses máximo, e a grandiosidade do edifício, de mais de 25 mil metros quadrados cobertos, exigidas na empreitada a concurso, fechavam qualquer caminho que não fosse o de um esquema que simplificasse o fato construtivo e o tornasse viável em série. Era preciso encontrar o modo de que, terminada uma parte, passar os remates sem encontrar-se completamente desarmado, com muitíssimo trabalho ainda por desenvolver. Da primeira ideia nasceu, portanto, o conceito de poder unir tantos elementos isolados em lugar de realizar uma única grande cobertura, e a consequente possibilidade de construí-los dentro de uma progressão ordenada, de modo que, terminando um certo número deles, se pudesse sem demora injetar o teto perimetral e começar a colocar as vidraças. O elemento autônomo, em forma de cogumelo, está construído por um pilar de cimento armado, de seção variável e uma cobertura em forma de leque, realizado com elementos de aço. O pilar tem uma altura de 20 metros, e cada pilar abrange uma área de teto de cobertura de 1.600 metros quadrados. Os 16 painéis assim obtidos aproximam-se entre si por meio de um canal vidrado de 2,5 metros de largura, formando uma série de clarabóia. Perimetralmente, o edifício apresenta uma galeria a um nível elevado, realizada com tetos de moldes móveis de nervuras curvilíneas. Particularmente interessante é a realização de um molde único para o derramamento de 16 pilares. Foi estudada para permitir a realização de injetados consecutivos. As fachadas do edifício são totalmente em vidro. Para dar-lhes consistência, foi montada uma estrutura em aço aparente, constituídas por barras independentes, as quais se ligam aos elementos de proteção solar nos lados leste, sul e oeste. Catedral de St. Mary. A catedral, de planta quadrada, tem cerca de 75 metros de largura e uma altura desde o solo de 60 metros. O projeto é caracterizado por sua cúpula paraboloide hiperbólica, dispostos em forma de cruz grega. Os paraboloides, de 42 metros de altura, assentam em arcos perfilados e seções triangulares, que suportam a carga sobre 4 pilares escultóricos inclinados. Reforçados por nervuras expostas na face interna, os paraboloides são construídos utilizando o sistema usual adotado por Nervi, de telhas pré-fabricadas de concreto armado, aqui moldadas em triângulos e finalizadas em loco. O resultado no interior é uma elegante trama triangular distorcida, de acordo com as linhas retas horizontais e tortas de uma das famílias de geradores dos paraboloides, e linhas curvas espaciais para as costelas, que defendem a configuração de dupla curvatura. Quase como se quisesse enfatizar os fundamentos geométricos do conceito espacial, o revestimento da cúpula em laje de travertino é marcado pela dupla malha de linhas retas tortas que geram a superfície duplamente curvada dos paraboloides. Palacete dos Esportes, Roma. O arquiteto Aníbal Vitellozzi e o engenheiro Pierre-Louis de Neve projetaram o edifício do ponto de vista da economia, velocidade de execução e eficiência, trabalho materializado com concreto armado e sua predileção pelo equilíbrio estático através do princípio de decomposição de forças e o mesmo caminho através dos elementos da estrutura. A instalação está desenhada de tal modo que pode ser rapidamente adaptada às diversas práticas esportivas a qual está destinada, como a luta, o boxe, o basquete, dentre outras. Oferecendo uma capacidade variável de 4.000 a 500 espectadores, sua fórmula é circular, com um diâmetro de 78 metros e uma altura de 19 metros, e uma superfície de 4.776 metros quadrados. O edifício, de planta circular, é constituído por uma cúpula de calote esférica, sustentada por uma coroa perimetral de 36 cavaletes em forma de Y, colocadas radialmente inclinadas segundo a tangente da curva ao nível da imposta. O conjunto estrutural, assim constituído, que cobre a sala circular de 50 metros de diâmetro, descarrega o peso da fundação em 2 pontos, uma delas verticalmente e a outra em ângulo ao longo da tangente da curvatura da cúpula, em direção ao anel circular da fundação, de 81,5 metros de diâmetro,
realizado em cimento armado pré-comprimido e de uma espessura constante de 2,5 metros. Possui uma parede de vidro, pendendo sobre um anel de alvenaria revestido de tijolos e que circunda todo o edifício sob a cúpula. A cúpula. A cúpula que sustenta é extremamente fina, variando de 20 a 5 centímetros de espessura. Para a construção da cúpula, foi utilizada uma técnica criada pelo próprio engenheiro construtor, o sistema NERV. O princípio do sistema NERV era dividir a estrutura em peças replicáveis, elementos que são simples de fabricar e rapidamente de montar. A maioria das telhas são roboides, ou seja, em formas de losango, com telhas triangulares na base da cúpula e telhas alongadas ao redor da coroa central. Para isso, NERV teve que replicar um trecho em escala real no valor de 1:36 da cúpula, ou seja, o espaço entre dois suportes que contenha todas as telhas. Então, para realizar esse projeto, NERV criou um gabarito de madeira que reproduziria perfeitamente a curvatura da cúpula. E sobre este gabarito revestido de gesso, os operários traçavam com precisão as formas, que depois seriam reproduzidas umas após as outras na alvenaria. Para a construção da cúpula, foi necessário criar 1.620 peças individuais, e para isso eles montaram uma instalação de pré-fabricados reais, utilizando uma técnica de moldagem chamada avó, mãe e filha. A partir do formato de alvenaria, os operários moldaram um protótipo que correspondia exatamente à peça que precisavam fabricar. Essa era a avó. Utilizando o interior deste molde, produzia então um conjunto de matrizes idênticas às formas de alvenarias, que sobretudo apresentava a desejada curva dupla. Essas eram a mãe. A partir dessas matrizes, as equipes de construção conseguiram fabricar dezenas de filhas idênticas ao protótipo original, que foram utilizadas para construir a cúpula. Essas telhas foram fabricadas em ferro-cimento, material desenvolvido pelo próprio NERV, compostos por uma grade metálica sobre o qual foi aplicada uma betolina de cimento. A montagem dos blocos pré-fabricados foi realizada mediante um andaime metálico e um guindaste operado no centro do edifício. A montagem e a terminação da cúpula, assim constituída, levaram 30 dias em total. As telhas foram unidas por concreto vazado nas tábuas, para formar as nervuras, que podem ser vistas no interior. O seu diâmetro à altura da imposta é de 60 metros, e a altura interna desde a chave da abóbora é de 21 metros. A cúpula é sustentada a 7 metros acima do solo. No topo, possui uma clarabóia de 11 metros de largura. Detalhes da junção do cavalete no cimo e no pé. Na parte superior, o cavalete está unido à abóbada através do leque estrutural a quem compete a 1,36 avos do impulso total da cúpula. Entre um leque e o seguinte, a margem periférica da cúpula está formada por pequenas abóbadas, feitas de 3 painéis pré-fabricados triangulares, que conferem rigidez a toda a caixa e é cofrante recuperável para as nervuras. Na maioria de seus projetos, NERV manteve-se fiel ao concreto armado convencional, um material que pode ser facilmente moldado e é resistente à compressão e à tensão, limitando-se ao mesmo tempo o uso de concreto protendido. Por outro lado, aproveitou a extraordinária liberdade oferecida pela pré-fabricação de componentes estruturais. NERV baseou seu trabalho na experiência sonora e construtiva e numa intuitividade inteligente, com uma atenção permanente e intensa às relações entre a estrutura e a forma. Isto cria uma espécie de expressividade geral em que cada parte da estrutura é projetada precisamente de acordo com as forças internas a quais está sujeita, e o papel que desempenha é claramente demonstrado no projeto geral. Disse-se dele que tinha a ousadia do engenheiro, a imaginação do arquiteto e a concretude do empresário. Na verdade, sempre utilizou soluções técnicas mais avançadas, não só em estreita sintonia com a procura da elegância formal, mas também com uma aposta igualmente forte nos aspectos técnicos e econômicos da construção e do negócio.